Graça e a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Acompanhe comigo a leitura do texto para a nossa meditação. Capítulo 17. Versículos 31 ao versículo 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 31 ao 37. Antigamente o pastor falava assim: abra a tua Bíblia. Hoje o pastor fala assim: abra a tua Bíblia, liga o seu celular, o seu tablet, acompanhe no telão. São coisas modernas, né? Domingo passado eu vim para a igreja, preparei a minha mensagem todinha. E aí, para eu enxergar a leitura, o tablet estava com problema. E aí eu falei: vou levar no celular, fica bem mais fácil para ler do que o papel assim, às vezes jogo de luz. Aí quando eu hora de vir para a igreja, eu falei: rapaz, vai ter gente que vai falar: credo, o pastor está usando celular. É melhor não levar não, né? Porque tem uns crentes modernos, mas tem uns crentes ultrapassados também, que Deus o livre. Acho que até Jesus foge deles. No mundo inteiro tem assim, tudo quanto é área, né? Capítulo 17, versículo 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra, Senhor, que não é minha. Palavras que não são de homens, mas palavra de Deus. E nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Nós estamos aqui para louvar o Teu nome com as canções que acabamos de cantar. E estamos aqui com os nossos ouvidos prontos e dispostos para ouvir o que o Senhor quer para nós. Assim, Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor que, ouvindo essas palavras, Teu Espírito Santo toque no coração e na vida de cada pessoa que me ouve, para que ela tenha uma vida transformada, para que não seja apenas, ó Deus, mais uma participação no culto, para que não seja, ó Deus, apenas mais uma presença na igreja, mas que cada vida que veio aqui saia daqui, ó Deus, disposta a ter uma transformação na sua mente, no seu coração, e que essa transformação da mente e do coração possa levar a ter uma vida diferente, uma vida transformada, não pelas palavras do Alexandre, mas pelo poder do Teu Evangelho. É por isso que eu clamo a unção do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos nós temos problemas. Às vezes a gente acha que resolvendo um problema, a gente vai ficar de boa. Às vezes a gente acha que quando a gente conseguir resolver os nossos conflitos, então a nossa situação vai melhorar. E eu gosto sempre de lembrar que problemas, eles são igual fila do SUS.
Ou igual fila do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, no dia 5, segunda-feira de cada mês. Não acaba. É fila do começo ao fim. Você vence um problema, tem outro na porta esperando para entrar na sua vida. Você vence uma etapa, tem outras etapas para você vencer. Nossos problemas só acabam quando a gente morre. As nossas etapas de aprendizado só acabam quando morre. E é engraçado que, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, os problemas que nós temos também, eles são pessoais e personalizados. O problema que você tem, eu não tenho. Mas em compensação, o problema que eu tenho, você não tem. Você lida com um problema de uma determinada forma, e o seu conhecido, o seu parente, a sua esposa, o seu marido, enfim, lida com os problemas que lhe acometem de outras formas. Todos nós temos gigantes na nossa vida. Algumas pessoas, talvez que aqui está, ou alguns de vocês que aqui estão, têm um gigante na sua vida chamado enfermidade. Aquela enfermidade que você luta contra ela, e parece que quanto mais você luta, mais ela se agiganta. No momento em que você não pensava em gastar dinheiro com remédios, no momento em que você não pensava em investir na sua saúde, com cirurgia, com tratamento desse ou daquele, vem um gigante chamado enfermidade começa a cometer sua vida. Talvez alguns de vocês que aqui estão não tenham um gigante chamado enfermidade, mas tem um gigante chamado conflito conjugal. Problema no casamento. Problema no relacionamento conjugal. E talvez esse problema ele já vem se arrastando, e quanto mais ele se arrasta com o tempo, mais ele vai se tornando maior, mais ele vai agigantando na sua vida, até chegar a um ponto que você acha que você não consegue mais resolver o conflito. Ontem, aconselhando um casal, mora a 1.200 quilômetros daqui, tiveram conflitos sérios, brigas, se estapearam, e aí ontem, conversando com eles, eu falei, e aí? Falei para a esposa, estão bem? Ou estão vivendo de aparência? Ela disse, estamos vivendo de aparência. E aí todo mundo olha e fala assim, poxa, que casal lindo. Mas só eles sabem o gigante do inferno que eles estão vivendo da crise conjugal. Talvez você não está vivendo o gigante, enfrentando o gigante da doença ou o gigante da crise conjugal, mas você está enfrentando o gigante da crise financeira. E quer gigante que atrapalha a nossa vida é a crise financeira. Porque ela envolve não apenas a questão monetária, mas a crise financeira ela tira o seu sono. E aí ela acarreta outros gigantes, ela chama para a sua vida outros gigantes, que não apenas a crise financeira. E aí você não consegue lidar com aquilo, e aí você paga uma conta, e aí você fica desempregado, e aí você tem aqueles conflitos proporcionais aos problemas financeiros. Às vezes eles provocam a crise no casamento, às vezes ele provoca a crise na sua estabilidade emocional, às vezes ele provoca a crise até mesmo na sua estabilidade espiritual. Porque você acha que Deus tem a obrigação de resolver o seu problema financeiro, que Deus tem que dar uma resposta, que Deus tem que abrir as portas. E aí você vai enfrentando esse gigante, e aí você dorme, e aí você não consegue dormir, você vai na farmácia, compra um remédio para depressão, toma aquele remédio que te desliga, você passa aquela noite assim, completamente apagado, dormindo um sono profundo, mas quando você abre os olhos de manhã, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o gigante está ali fora me esperando. Eu vou ter que enfrentá-lo. Eu vou ter que lutar contra ele. Essa noite eu quero falar sobre isso. Vencendo gigantes. Quantas pessoas enfrentam um gigante chamado vícios? Não consegue deixar. E por mais que perceba que o vício está destruindo o casamento, que o vício está destruindo a família, que o vício está destruindo a sua moral, que o vício está destruindo a sua vida financeira, que o vício está destruindo o seu relacionamento social, ele não consegue vencer. Ele se sente pequeno demais diante daquele gigante tão grande. Qual é o gigante que você veio enfrentando essa noite para a igreja? Quero dizer para você, você tem que sair daqui preparado para vencer ele. Sabe por quê? Ele está bem ali fora, na porta, te esperando.
E é engraçado que a última coisa que, se você já enfrentou gigante ou está enfrentando, você vai entender o que eu vou falar. A última coisa que a gente quer fazer quando a gente está enfrentando gigantes é acordar de madrugada para ir ao banheiro. Porque você acorda de madrugada, com a bexiga cheia, vai ao banheiro, quando você volta e deita na cama e fecha os olhos, o gigante chega e fala assim: você não vai dormir não, eu vou te incomodar. Aí você escuta, você levantou 4 horas, você escuta o relógio tocar 5 horas, você escuta o relógio tocar 6 horas, daqui a pouco você fala: eu vou levantar porque não consegui dormir, não consegui pegar no sono porque o gigante estava ali. Você vai dormir não, não vou te dar paz, eu vou tirar o seu sossego. Sabe por quê? Porque eu quero que você amanheça cansado, porque eu vou minar a sua força através do seu cansaço e eu vou te destruir. Não foi diferente com Davi. A história de Davi é uma história tremenda de sucesso. É a história de alguém guerreiro, de alguém que lutou. Mas também é a história de alguém que enfrentou gigantes. E não foi apenas o gigante Golias. O gigante Golias foi apenas uma fração de toda a história da vida de Davi. E é isso que eu quero compartilhar com você. E através dessa mensagem eu quero que você saia daqui motivado pela fé em Deus a vencer os seus gigantes. Porque eles vão existir, porque eles estarão ao seu lado. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições. Ou ele está dizendo assim: olha, no mundo você vai ter gigantes. Você precisa aprender a desafiar, você precisa aprender a enfrentar para que você seja vencedor. Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Primeiro gigante que você precisa vencer, ou primeira forma de você vencer o gigante que se apresenta na sua vida, é você se colocar na disposição de sair da sua zona de conforto. Disposição para sair da zona de conforto. Davi, ele não tinha obrigação nenhuma de ir para a guerra. Sabe por quê? Porque a função de Davi era cuidar das ovelhas, do rebanho do seu pai. Davi, ele não tinha obrigação nenhuma de enfrentar Golias, porque na verdade existia o rei Saul e existia um exército de Israel enorme ali, naquele vale, para enfrentar o exército dos filisteus, para enfrentar o gigante. Mas quando nós olhamos o contexto, você vai perceber que Davi, ele não se conformava sabendo que existia um gigante na vida dele. Ele falou: não, eu vou sair da minha zona de conforto e vou enfrentar ele. Volta um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 17, no versículo 17. Diz assim: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Versículo 18: porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como se passam. Davi, versículo 20: pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, correu-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, gritos, chamando pela peleja. Davi, ele poderia simplesmente falar assim: pai, o gigante é problema dos meus irmãos que foram para a guerra. O gigante é problema do rei Saul que foi para a guerra. O gigante é problema dos exércitos de Israel, dos guerreiros que estão lá. Mas a coisa que mais Davi tinha era disposição para sair da zona de conforto, para enfrentar o seu gigante. Quando Jessé chama Davi, manda levar um efa de trigo tostado. Um efa é uma medida mais ou menos de 17,5 litros de trigo. Mas 10 queijos. Mas 10 pães. E quando você olha a distância de Belém até o vale de Elá, onde estava acontecendo a guerra, mais ou menos 20 quilômetros. Com 17,5 litros de farinha no lombo, mais 10 queijos, mais 10 pães. E Davi se levantou e foi para a guerra. E Davi se levantou e foi para o vale de Elá, onde estava acontecendo a batalha. E Davi se levantou e se colocou à disposição de caminhar 20 quilômetros.
a pé, no dia seguinte. Porque Davi, ele entendeu que para ele vencer na vida, ele precisava ter disposição para sair da zona de conforto. Queridos, a zona de conforto é um lugar muito gostoso para a gente estar. A zona de conforto é um lugar onde normalmente você não tem problema. Davi, se ele ficasse cuidando das ovelhinhas do seu pai, num pasto, levando para comer, levando para beber água, dormindo ali perto do ambiente onde ele guardava aquelas ovelhas, Davi não teria problema de morte, risco de morte, dificuldade nenhuma. Davi estava a 20 quilômetros da guerra. Davi estava muito longe da responsabilidade de brigar por um rei, de brigar por um povo, de brigar por uma nação. Davi, ele poderia ficar na zona de conforto. Quantas vezes nós temos problemas na nossa vida, mas nós não nos colocamos na disposição de enfrentar os problemas? A gente prefere ficar na nossa zona de conforto. Quantas vezes, quando você acorda de manhã imaginando que o gigante está te esperando lá fora, e você cobre a cabeça e prefere ficar dormindo até 9, até 10 horas, e aí alguém te liga e você fala assim: estou com depressão, eu não quero sair de casa hoje. Isso nada mais é do que você se entregar à zona de conforto e falar assim: eu não quero enfrentar o meu gigante, então deixa eu ficar debaixo da minha coberta, porque aqui eu estou tranquilo. Davi, ele se levanta, caminha 20 quilômetros, e ele não foi só porque o pai mandou, ele foi porque ele queria enfrentar o gigante que afrontava os exércitos de Israel. A Bíblia fala de vários exemplos de homens e de mulheres também, que saíram da zona de conforto. Exemplo, Abraão. Abraão, qual que era a zona de conforto de Abraão? Ur dos Caldeus. Ali ele tinha o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali ele tinha pastagem suficiente para todo o seu rebanho. Ali ele tinha uma terra produtiva para plantar a sua agricultura. Mas Abraão, ele tinha um sonho. Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. E Deus disse assim para Abraão: quer ter um filho? Ele: sim, Senhor. Então saia da sua zona de conforto. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Um outro exemplo bíblico de um homem que saiu da sua zona de conforto foi Moisés. Moisés caminhando, ele olha ali uma sarça ardente, uma árvore que pegava fogo, e ele chega e Deus vira para ele e fala assim: Moisés, eu quero que você volte para o Egito, eu quero que você volte para os palácios de Faraó, onde você cresceu comendo aquela comida maravilhosa, tendo o carro do ano, onde você cresceu tendo empregados e funcionários, onde você cresceu fazendo viagens internacionais, onde você cresceu com toda a estrutura, e eu quero que você enfrenta Faraó. Moisés, ele poderia falar assim: Senhor, me perdoa, mas está tão bom lá, vou enfrentar para quê? Eu vou ter problema. Se eu for enfrentar Faraó, o que vai acontecer? Ele vai mandar eu embora. E, Senhor, você não tem ideia do que é viver nos palácios de Faraó. O trem é bom demais, a cozinheira lá é 10. O Senhor não sabe qual que é a sensação de pegar uma carruagem dos palácios de Faraó e andar ali no Egito e as pessoas olhando para mim. Doida que eu olhe para elas e só dê um tchauzinho assim. Deus, o poder é gostoso demais. Você não sabe como é que é bom a gente chegar num lugar e as pessoas assim, elas quase se curvarem perante a gente, porque eu tenho poder, agora eu faço parte da família real. Mas não é isso que Moisés faz. Ele sai da zona de conforto do palácio real do Faraó para ir viver no deserto. Porque esse era o plano de Deus para ele. Eu poderia citar Daniel. Daniel era um prefeito. Como hoje, que 99% da nossa política é toda corrompida, é toda tomada pela corrupção. Naquela época também não era diferente. Existiam os outros políticos que queriam destruir Daniel, mas Daniel era prefeito no reinado de Nabucodonosor. Um dos reis mais importantes, um reinado próspero. Eu imagino que o salário deveria ser um salário bom. Eu imagino assim que o status social de Daniel seria um status bacana.
E aí vem a ordem do rei, não pode mais curvar diante de outro Deus, a não ser diante da imagem de Nabucodonosor. O que Daniel faz? Sai da sua zona de conforto. Se for necessário eu perder o meu cargo para servir ao meu Deus, então eu saio da minha zona de conforto. Foi lá, se ajoelhou na janela que dava para Jerusalém e adorou a Deus. Querido, se você quer vencer o seu gigante, saia da sua zona de conforto. Tem um personagem no Novo Testamento chamado Enéas. Atos capítulo 9. Enéas, ele era um coxo, um paralítico. Havia 8 anos, estava na cama. Qual que era a zona de conforto de Enéas? A sua cama. E quando ele é desafiado a sair da cama, levanta do teu leito e anda, ele poderia muito bem dizer assim: Senhor, me desculpa, mas eu sou paralítico. Eu sou paralítico, eu vivo nessa cama. Essa cama é o meu limite. Olha, vamos pensar o seguinte: quando eu preciso ir no banco, as pessoas me levam. Quando eu preciso de comida, as pessoas trazem para mim. Quando eu preciso de qualquer coisa, de uma roupa, as pessoas vêm até mim. Então, tá bom assim, deixa quieto, não precisa me curar, não, deixa eu ficar aqui. Ou então ele poderia simplesmente falar assim: Senhor, vocês não perceberam que eu sou paralítico? Como é que vocês mandam eu levantar do meu leito? Mas para que Enéas fosse curado da sua paralisia, ele precisava sair da sua zona de conforto. E a Bíblia diz que ele de um salto se levanta e começa a andar. Quer vencer seus gigantes? Saia da sua zona de conforto, amém? Fala para o seu irmão: saia da sua zona de conforto. Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu sei que se você sair da sua zona de conforto, você vai vencer. Você vai vencer. Quando nós olhamos Jesus Cristo, por amor a nós, Ele saiu da zona de conforto. É Deus. Vivia num lugar maravilhoso, chamado paraíso, não sei como é que é, não sei onde que fica. Aonde Ele tinha anjos, querubins, aonde Ele vivia num lugar puro. E aí, para salvar a humanidade, Ele sai da sua zona de conforto, se encarna, toma a natureza humana, para viver no meio de um povo ordinário, de um povo reclamão, de um povo mal agradecido, de um povo que não merecia a vinda dele. Prega o Evangelho, cura, alimenta, e depois de 3 anos, amando, curando, pregando o Evangelho, alimentando, ele escuta o povo tudo, gritando assim: crucifica-o e solta Barrabás. Que obrigação Jesus tinha de sair da sua zona de conforto para te salvar? Nenhuma. Mas para te salvar, Ele precisava sair da zona de conforto, vir ao mundo e sem pecado morrer por mim e por você, e Ele fez isso. Para os fariseus, para os judeus, para a igreja daquela época, a morte de Jesus foi a sua derrota. Mas para os cristãos, a morte de Jesus foi a sua vitória. Era necessário Ele morrer e ressuscitar, para que você também tenha esperança de vida eterna. Queridos, continuando, versículo 32, Davi se apresenta até o rei Saul. Davi sai da sua zona de conforto, ele chega para o rei Saul e fala assim: rei, deixa eu ajudar, rei, deixa eu fazer alguma coisa, rei, olha o seguinte, eu vejo que o exército de Israel está acuado, eles estão com medo, mas deixa eu dar um jeito também, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu saí da minha zona de conforto. Versículo 32 disse Saul, Davi a Saul: não desfaleça o teu coração por causa desse gigante. O teu servo, Davi, eu vou pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não pelejarás para ir pelejar
Não poderás ir pelejar contra ele, porque você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Segundo gigante que você precisa, ou a segunda atitude que você precisa ter para vencer o seu gigante, é ultrapassar as críticas. Diga, ultrapassar as críticas. Poxa vida. O camarada sai lá, anda 20 quilômetros, leva comida, carregando um saco de farinha, carregando 10 queijos, carregando 10 pães, chega para dar todo o apoio moral para o rei, chega para animar o rei e fala, olha, eu vou lutar em teu lugar, eu vou vencer. E o rei vira e fala assim, você não dá conta. Você não vai conseguir. Ninguém está conseguindo. Eu que sou o rei estou morrendo de medo. Você não vai conseguir, filho. Queridos, pior coisa que tem, ou pior atitude que o gigante, quando quer te vencer, ele coloca no seu caminho, são as críticas. Eu já falei aqui sobre a maldição das críticas construtivas. Porque quem critica não ajuda. Tem tempo demais para ficar parado vendo você trabalhar. Aí ele tem tempo para ver de que forma você pode fazer. E normalmente quem critica não chega e fala assim, olha, você está fazendo desse jeito? Deixa eu te mostrar aqui, eu vou fazer de outro jeito, então é desse jeito aqui, eu acho que vai ser melhor. Não, mas quem gosta de criticar fala assim, você está fazendo errado. Olha lá, fez, mas fez errado. Poderia ter feito melhor. Se fosse eu, teria feito melhor. Saul desanima Davi completamente, ou tenta desanimar Davi completamente. Mas Davi ele não poderia só ultrapassar as críticas do rei. A coisa vem anterior. Vamos voltar um pouquinho, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 10. Assim, fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Qual que é o contexto? Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé e fala assim, olha, o próximo rei de Israel está lá, vai lá e procura ele. Samuel chega na casa de Jessé e fala, Deus mandou falar que o próximo rei está na sua casa. Está aqui na sua casa, então sim, me mostra seus filhos. Jessé manda passar os 6 filhos na frente do profeta, menos Davi. Sabe por quê? O próprio pai não acreditava no filho. Quando Samuel fala assim, Jessé, Deus não deu sinal para nenhum desses aqui. Acabou seus filhos? Aí Jessé fala, não, tem um. Tem um. Mas não é possível que é ele. Não pode. Ele é ruivo, baixinho, de belos olhos. É assim, não dá para rei. Confesso para você, profeta, que o meu candidato é esse aqui é meu candidato. Não tem como ser ele. Já disse, não, manda vir um rapaz lá. Eu falei, só que o senhor está mandando, vamos chamar. E eu fico imaginando a decepção de Jessé quando chega Davi e Deus fala, pode ungir que é esse. Imagina um filho em que o próprio pai não acredita nele, que o próprio pai não incentiva ele. Capítulo 17, versículo 28, quando Davi chega na zona de guerra, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse-lhe, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Coitado, o menino foi levando 17,5 litros de trigo, 10 pães e 10 queijos. E o irmão ainda fala, o que você veio fazer aqui, ordinário? Não, você não veio trazer trigo, você veio ver a batalha, você gosta de ver sangue. Eu te conheço desde que você era pequeno, você não vale nada, é imprestável. O irmão de Davi, o mais velho. Imagina o que você viveu numa casa dessa. Imagina a motivação, imagina o ânimo, imagina a moral dentro de casa. E aí, Davi ele tinha que enfrentar também a crítica do rei. Versículo 33, que nós lemos. E ainda a crítica do próprio gigante, versículo 42,
quando ele vai enfrentar o gigante olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. O pai de Davi não acreditou nele, o irmão de Davi não acreditou nele, o rei não acreditou nele, aí só faltava o gigante. Aí também era pedir demais, falar que o gigante que queria matar Davi ia falar assim: rapaz, eu estou morrendo de medo de você. Um gigante aí entre 4 metros e 5 metros de altura, Davi mais ou menos 1,60 m, 1,65 m, o gigante tem medo. É claro que o gigante falou: rapaz, eu vou passar em cima de você igual trator, vou fazer pastel de você. Ultrapassar as críticas é difícil, mas é necessário se você quiser vencer os gigantes da sua vida. Não espere em que as pessoas venham a te elogiar, não espere que as pessoas venham te animar, porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas, elas querem te devorar. No mundo onde as pessoas, o que elas puderem fazer para te destruir, elas vão fazer para ocupar o seu lugar. Isso em todas as áreas da nossa vida. E essa é uma ação do inimigo, para nos destruir. Porque quando Deus te fez, eu já falei isso aqui, Deus te fez para ser importante. Agora o diabo quer que você viva à margem dos planos de Deus. Versículo 35. Eu saí e o feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Se você quiser vencer gigante na sua vida, você precisa ter uma disposição baseada na sua história, não na história dos outros. Querido, se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é a sua história. As pessoas podem te roubar tudo na vida. Pode te deixar nu, pelado, sem nada, mas elas nunca poderão roubar a sua história. Porque a história da sua vida não é escrita com papel, tinta, mas é escrita com exemplo. É escrita com a sua própria vida. É escrita com a concepção que as pessoas vão tendo de você a partir do momento que você vai vivendo e dando bons exemplos. Podem te roubar tudo, mas nunca conseguirão roubar a sua história. Davi, quando o rei desconfia dele, ele fala assim: olha, eu matei leão, eu matei urso, eu sou assim, pequeno, eu sou assim, ruivo, eu sou de boa aparência, mas olha a minha história, olha o que eu já fiz. Se o senhor não sabe, eu vou contar para o senhor. A minha história não está começando aqui não, a minha história vem lá de trás. Então eu vou relatar para o senhor, para que talvez, olhando para a minha história, o senhor passe a acreditar um pouquinho mais em mim. Salmo 139, 16. Diz que no livro de Deus foi escrito ao seu respeito. Amém? Cada atitude escrita e determinada. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Diga, a minha história foi escrita por Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. O diabo não pode apagar ela. Ninguém pode apagar a sua história, porque ela foi escrita por Deus. E Deus vai cumprir os planos dele, escrito e determinado antes que houvesse mundo. Ele vai cumprir. Confie em Deus. Se o gigante estiver aí pertinho, olhe para a sua história. O gigante se levantou agora, olha para o ano passado. A gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para o passado, mas de sofrer com o presente. E talvez o presente, ele não reflita a sua história do passado. A gente estava conversando com a minha esposa essa semana, como a gente tem uma capacidade de se autoconsumir quando a gente enfrenta um gigante, hoje, no presente. Sabe? E como a gente tem, Beto, a capacidade de esquecer do passado. Hoje está ruim, mas e o ano passado, não estava bom? Lembra da roda gigante? Hoje estamos em baixa, mas lá atrás não estávamos em cima. Então, assim, se alimente com a sua história. Porque
O gigante vai passar e você vai voltar a vencer. Davi falou assim, olha, realmente, talvez eu não possa vencer esse gigante aqui na sua concepção, mas eu acredito que consigo porque eu já venci um leão, eu já venci um urso, eu matei ele, eu peguei pela barba dele, eu sou corajoso, eu não tenho medo. Nunca desista dos seus sonhos quando as pessoas se levantarem criticando você. Lute você, seja você a lutar pelos seus sonhos. Eu já falei aqui que eu vou pregar sobre Sambalate, ainda não fiz essa mensagem ainda. Mas Sambalate quis destruir completamente a história de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. E o diabo sempre vai levantar Sambalate para poder te levar ao desânimo da conquista dos seus sonhos. Versículo 37, 36 e 37. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Quer vencer os seus gigantes? Tenha disposição para crer em Deus. Você nunca vai conseguir sozinho. Você nunca vai conseguir sozinho. Coloque Deus à frente da sua vida. Tenha disposição para ter fé, para crer em Deus. A fé, ela vai te tirar do comodismo. A fé vai te tirar da zona de conforto. Todos os personagens que eu citei, no caso de Abraão, no caso de Moisés, no caso de Daniel e no caso de Finéias, todos eles saíram da zona de conforto porque tiveram fé em Deus. Queridos, a funda, as pedras que Davi usou, foi apenas um recurso que não tinha condições de vencer o gigante dele. Mas a fé que ele tinha em Deus era capaz de levá-lo a pegar apenas uma pedra e uma funda, que é uma espécie de uma fita de couro, onde ele segurava nas duas pontas e cá na outra extremidade ele colocava a pedra, rodava e jogava. A vitória de Davi contra Golias não estava baseada na sua capacidade de atirar pedras, mas na fé que ele tinha, que da mesma forma como Deus livrou ele das garras do urso e das garras do leão, Deus o livraria das garras do gigante. Qual é o seu gigante? Ele não é maior que Deus. Diga, o meu gigante não é maior do que o meu Deus. O gigante da vida de Elias se chamava profetas de Baal. Se chamava Raabe. O gigante de Moisés se chamava Faraó. O gigante de Abraão e Sara se chamava esterilidade. Quem são os seus gigantes? Quais foram os gigantes que vieram te acompanhando até chegar naquela porta lá fora? Quero dizer que você vai vencê-los. Tenha fé. Saia da zona de conforto. Olhe para a sua história. Confie em Deus. Nunca desista. O restante da história vocês conhecem. Por mais que Davi enfrentasse toda essa situação, ele enfrentou o gigante. Enquanto Golias vinha para o lado dele, a Bíblia diz que ele correu para se encontrar com o gigante. Jogou uma pedra que encravou na testa de Golias, Golias caiu, ele pegou a própria espada de Golias e lhe cortou a cabeça. Que Deus te dê essa força para que você saia daqui decidido a enfrentar pela fé em Deus. Com todos esses conceitos que você viu aqui, os gigantes que vão se levantar diante de você. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você agora. Os gigantes que se levantam contra nós, eles são pessoais e personalizados. Mas você poderá vencê-lo em nome de Jesus. Não deixe
que o inimigo destrua os seus sonhos. Não deixe que o inimigo destrua a sua fé. Não deixe que o inimigo destrua a sua capacidade de olhar para frente pela fé em Deus, acreditando que você vai vencer os seus gigantes, sejam eles grandes como forem. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, a Bíblia diz isso. Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, vocês terão gigantes, mas tenham bom ânimo, eu venci. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, não deixe que o gigante prevaleça sobre você. Você vai ser mais que vencedor em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que veio sendo acompanhado pelos seus gigantes até esse momento, quero que você fique de pé. E eu quero que você declare a sua fé agora, em nome de Jesus. Eu quero que você vença. Se você não tem gigantes, amém, glória a Deus, seja feliz. Eu não sei quais são os seus gigantes, eu nem preciso saber, porque o seu Deus sabe. O meu Deus sabe. E Ele é mais forte e poderoso. Repita comigo, bem forte: Santo Deus, em nome de Jesus, eu recebo a Tua palavra. E pela fé que eu tenho no Senhor, eu quero ultrapassar as críticas. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero crer em Deus, a tal ponto que eu tenha coragem para enfrentar o meu gigante. Eu não quero mais fugir dele. Eu não quero mais deixá-lo do lado de fora. Mas eu quero levantar cedo e enfrentá-lo, porque eu sei que o Senhor, o meu Deus, o Deus de Davi, o Deus de Israel, que deu a vitória a eles, me dará a vitória em nome de Jesus. Toma minha vida nas tuas mãos e me ajude a sair daqui hoje com força suficiente e com fé sobrenatural para vencer o meu gigante, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos motiva. A Tua palavra, Senhor, não nos deixa desistir. A Tua palavra, Senhor, não nos deixa ficar plantados, estagnados na nossa zona de conforto. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor pode tirar cada vida que aqui está, a minha vida, dessa zona de conforto e nos levar a enfrentar com fé, com autoridade, com coragem, os gigantes que se levantam a cada dia diante de nós. Nos leve para casa, para que essa semana seja uma semana de guerra, seja uma semana de batalhas, mas seja uma semana de vitória. Fortaleça a nossa fé. Aqueles que vieram essa noite, Senhor, aqui com a sua fé abalada, quem sabe, ó Deus amado, o gigante tem batido tanto, Senhor, ao ponto de estarem sangrando na fé e de já não acreditarem mais, Senhor, que poderão vencê-lo. Ó Pai, que eles saiam daqui decididos pela fé em enfrentar os seus gigantes, sabendo que do Senhor vem a nossa vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha sobre nós, Senhor.